Olá, eu sou o professor César Edu da Costa e vou apresentar o trabalho de desenvolvimento de ligas zinco-alumínio e influência dos elementos de liga na formação do ZAMAC. Esse trabalho foi desenvolvido pelo bolsista de iniciação científica Lucas Koenig. O ZAMAC tem como principal característica a adição de elementos como alumínio, magnésio e cobre numa matriz de zinco. São ligas principalmente utilizadas na fabricação de peças automobilísticas e de eletrodoméstico, com características de baixo custo, elevada dureza e alta resistência à tração. Essas ligas são fabricadas pelo processo de fundição e nesse trabalho busca-se o desenvolvimento dessas mesmas ligas através da técnica de metalurgia do pó. As ligas de zinco são classificadas como ligas ZAMAC, que são ligas hipoeutéticas, com quantidade de alumínio menor que 5%, e ligas hipereutéticas, com maior quantidade de alumínio, que são chamadas de ligas EA, ou ZTA, ou ZAC. Outro elemento importante na formação dessas ligas é o cobre, que tem como característica a formação de precipitados, estados alfa e beta, com característica de aumento da resistência mecânica das ligas. Nesse caso do nosso trabalho, nós vamos trabalhar com ligas ZAMAC, que são consideradas ligas hipoeutéticas. No grupo de metalurgia do pó, materiais particulados, já foram desenvolvidos alguns trabalhos de pesquisa, 2 dissertações de mestrado e 2 teses de doutorado. E nessa pesquisa em específico, o objetivo é verificar a influência de cada um desses elementos. Nos trabalhos anteriores, se estudava todos os elementos adicionados ao mesmo tempo. Nesse caso, a ideia é ver como se comporta com cada elemento adicionado individualmente. Foi utilizadas as técnicas de metalurgia do pó. No caso, misturas entre as partículas foi feita de forma manual em laboratório, com posterior compactação a frio, e esses compactos consolidados a quente em uma matriz fechada, considerando aí um forjamento de precisão. A metodologia aplicada então foi uma mistura desses elementos, no caso da pesquisa do Lucas, adicionando cobre ao zinco e o alumínio ao zinco, e no caso da Ana Beatriz, nessas mesmas ligas, adicionado carbeto de silício para a formação de um compósito. Então essas são as composições: alumínio adicionando 13,5%, cobre 3%, em peso. E já no caso dos compósitos, que será motivo de outra apresentação, 5% de adição de carbeto de silício. Então foram obtidos corpos de prova cilíndricos, um diâmetro de 25 milímetros, nos quais foram realizadas análise microestrutural e de microdureza. Essas mesmas amostras servirão posteriormente para a análise da resistência ao desgaste. Na microestrutura, observa-se que ainda tem partículas de alumínio não reagidas, conforme indicado pela seta. E no caso do cobre, observa-se reações interfaciais e partículas de menores dimensões. Sim, todas elas reagiram, formando o ZAMAC. Quanto à dureza, observa-se que tanto para a liga de zinco e alumínio, manteve-se uma dureza em torno de 70 Vickers, que corresponde à dureza de um material fundido, não havendo um aumento, como era a expectativa por metalurgia do pó. No caso do compósito, pela fragilidade das partículas adicionadas, a dureza ficou em torno de 60 Vickers. Como conclusões, então, verifica-se que ocorreram reações interfaciais, mas não o suficiente para que todo o elemento adicionado formasse a liga ZAMAC. Não ocorreu um aumento de dureza, mantendo-se nos parâmetros aí da dureza de um material fundido, por falta dessa coesão entre os elementos, sendo necessário então maior tempo de consolidação, ou ainda técnicas de mistura que permitiriam uma maior interação entre as partículas adicionadas e o zinco. Muito obrigado, ficamos à disposição para qualquer dúvida que seja necessária.